Galera, não demorou muito para a Nintendo voltar a agir contra a pirataria. Eles estão on fire depois de derrubar o Yuzu, o Citra por tabela e vários outros emuladores saindo, né, das ramo de desenvolvimento e atualização. Eles voltaram a atacar novamente a pirataria, mais precisamente ferramentas, né, que visam o desbloqueio e a facilitação do uso de jogos piratas no Nintendo Switch. Mas antes ainda sobre o assunto do Yuzu, o emulador de Nintendo Switch que fechou, os desenvolvedores entrarem em acordo com os advogados da Nintendo, né? Eles vão ter que pagar aí mais de 2 milhões de dólares. Tem uma série de vídeos aqui no canal, então não vou entrar muito nesse mérito. Mas nesse acordo, o que era decidido, né? O que ficou de acordado entre as duas partes, dos desenvolvedores, além de fechar o emulador, de passar todo o código-fonte e também o domínio que os desenvolvedores tinham, né, do site, também outras ferramentas, enfim, né, tudo que eles tinham relacionado ao projeto Yuzu passar para o nome da Nintendo, e isso aconteceu. Agora o site oficial do Yuzu não leva mais a lugar nenhum. Antes a gente tinha uma mensagem, né, dos desenvolvedores falando lá, que, na verdade o comunicado oficial dos desenvolvedores. Agora a página, né, quando você acessa o site do Yuzu, não leva mais a lugar nenhum porque ele pertence à Nintendo. A gente não sabe o que a Nintendo vai fazer com esse domínio, o uso-emu.org, até porque, né, é mais uma medida de, se eles quiserem, por exemplo, redirecionar para a loja da Nintendo, eles podem, né? Então é um domínio ali que muita gente acessava e eles talvez tenham essa ciência de que possam ser útil futuramente. Agora, tudo, né, que diz respeito ao Yuzu pertence à Nintendo. E a Nintendo ela pode muito bem utilizar esse código, né, que agora pertence a eles, de maneira legal, até porque tudo que está disponível no Yuzu, né, um dos melhores emuladores da Nintendo Switch, inclusive rodava até no próprio Nintendo Switch, obviamente não tinha a mesma performance, mas a Nintendo ela pode, daqui 10, 15 anos, pegar esse código e, se eles quiserem implementar em seu serviço online ou revender jogos do Nintendo Switch através de emulação, né, em futuros consoles deles, eles podem, igual eles fizeram com o Mario Sunshine, o Mario, o Galaxy, também o 64, se não me engano, né? Eles eram jogados, né? Eram rodados aí através de emuladores. Então a Nintendo vendeu ali o pack com 3 jogos do Mario rodando através de emuladores. E nada impede deles fazerem isso também com jogos do Nintendo Switch. Imagina só você comprar um jogo daqui 5, 6, 7 anos rodando aí no Yuzu, só que obviamente você não vai ver toda a interface do Yuzu, né? Apenas os códigos ali rodando de fundo para renderizar o jogo no seu futuro Nintendo Switch 3, 4, enfim. Então eles têm esse direito agora de utilizar esse código não só para como emulação em si, mas também para implementar talvez aí futuros jogos rodando também, né, em serviços online. Então eles têm esse direito. A Sony também já fez isso, né, não é de agora. Por exemplo, eles utilizam o código do PCSX2, se não me engano, para emular alguns jogos de PlayStation 2 e assim revender ou deixar a vida mais fácil em seus serviços de assinatura. Então a Nintendo também tem mais esse outro projeto e provavelmente aí os desenvolvedores da própria Nintendo vão dar uma estudada no código para ver o que eles podem fazer para melhorar, para ser replicado isso, ou até mesmo, né, pode ser usado como engenharia reversa da reversa para melhorar os sistemas de segurança dos próprios consoles da Nintendo. Então eles têm um trabalho ali de 6 anos, né, que foi desenvolvido o Yuzu para começarem a averiguar todo esse código e assim identificar falhas ou até mesmo melhorias que possam ser feitas nos próprios consoles da Nintendo. Outro detalhe também, pessoal, fica por conta de que a Nintendo começou a mandar e tirar do ar, né, ferramentas SIGPatch Updater. Eles começaram a mandar os DMCA para os repositórios no GitHub. De acordo com uma fonte, né, publicada lá pela Torrent Freak, eles novamente utilizaram, né, a alegação de que grupos utilizavam ferramentas para se evadir, né, dos dispositivos de segurança do Nintendo Switch. Então eles encerraram mais de 30 repositórios dentro do GitHub para que a distribuição dessa ferramenta seja completamente encerrada. A primeira delas é a SIGPatch Updater, né? Essa ferramenta ela é criada pelo desenvolvedor e Total Justice, que utilizava arquivos SIGPatch em conjunto com um console modificado. Esses arquivos eles ignoram a verificação de assinatura quando os jogos eram baixados digitalmente ou ilegalmente, né? Algo condenado pela Nintendo, né? Que esses arquivos dessa SIGPatch eles eram utilizados basicamente para facilitar a pirataria, e com isso a Nintendo ela tem esse aval de derrubar qualquer ferramenta que facilite o acesso de jogos não autorizados em seus
consoles. Outro detalhe é que algumas dessas ferramentas, né, elas não colocavam o link direto lá no GitHub, apenas redirecionava, mas mesmo assim acabou não dando certo porque elas foram derrubadas. Outra ferramenta são as lockpicks, são ferramentas utilizadas aí para driblar as medidas de proteção tecnológicas da Nintendo, que permitia você jogar jogos piratas do Nintendo Switch para serem jogados em consoles modificados, ou se vocês quiserem, né, até mesmo em emuladores como o Yuzu. Então eles afirmam também que a lockpick é ilegal sobre as medidas, as mesmas que derrubaram o Yuzu, e assim também mandaram, né, o famoso processinho de MCA para o GitHub, e assim o GitHub foi obrigado a tirar aí do ar cerca de 30 links, cerca de 30 projetos relacionados a essas duas ferramentas. São ferramentas que facilitam o acesso à pirataria do Nintendo Switch, e a Nintendo, ela tá mais uma vez, né, se valendo dessa proteção contra suas propriedades intelectuais. Sei que muita gente vai achar, mas isso não pode, isso não acontece, né, derruba uma aqui, nasce mais duas, três. Obviamente, né, a galera já havia replicado esses repositórios milhares de vezes, então não adianta muito a Nintendo, mas eles estão fazendo, querendo ou não, né, o trabalho deles. Eles não fazem jogos ultra avançados, não estão investindo todo o dinheiro ali em advogados para derrubar essas ferramentas que facilitam a pirataria da Nintendo. O que é uma surpresa, porque logo no final da vida útil do Nintendo Switch tá vindo essa enxurrada de notícias, digamos, ruins para os hackers, é a derrubada dessas várias ferramentas que facilitam a pirataria. O que aumenta ainda mais as suspeitas de que o próximo console da Nintendo, o Switch 2, ou a gente não sabe ainda o nome, possa vir aí com retrocompatibilidade e provavelmente medidas de segurança parecidas com o Nintendo Switch atual. Então, se o pessoal começar a ver direitinho, né, esse próximo console, esse próximo sistema operacional da Nintendo, pode ser que eles achem brechas de segurança bem mais fáceis do que foi encontrado no Nintendo Switch. E assim, abre brechas para desbloqueios, abre brechas para rodar jogos piratas e abre brechas para emuladores. E é isso, né, rapaziada? Basicamente, o que a Nintendo tá tentando evitar de agora, tentar cortar o mal pela raiz, o que não vai adiantar muito, tentando evitar aí uma futura pirataria desenfreada no seu próximo console, mas é aquela história. Cortam a cabeça, nasce 2, 3, 4, enfim, né? Então, basicamente essas duas notícias, né? O Yuzu agora é da Nintendo. Quem diria, a Nintendo, dona de um emulador de Nintendo Switch, né? Ainda na vida útil do console. Será que agora a galera vai mandar DMCA também pra Nintendo, né? Por conta do código oficial, enfim, comentem aí. Lembrando que, mesmo que a Nintendo ainda possua o código-fonte do Yuzu, eles não podem derrubar os projetos atuais, até porque é código-fonte aberto. Os desenvolvedores do Yuzu colocaram toda uma medida ali de proteção para que seja livre, né, para o público. Então essas medidas de proteção, elas são amparadas pela lei, né, de código aberto, então tem uma série de burocracia por trás, mas de grosso modo a Nintendo, ela não pode ser dona de códigos, né, abertos que já está disponível aí na comunidade, e mesmo eles tendo o código fonte ali principal, esse repositório do Yuzu, ele já foi replicado várias vezes, e o resultado é que a gente tem alguns emuladores sendo desenvolvidos com base nele, né, o Sudashi, agora o Suyo, que tá tendo algum progresso, tem os emuladores também do 3DS, que foi replicado o código, e a Nintendo ficou basicamente só com o código do Yuzu, né, só com o código do emulador de Nintendo Switch, o código do 3DS ficou perdido, até porque os desenvolvedores não quiseram continuar e encerraram também o projeto. Basicamente, essas as informações que eu queria trazer para vocês. Comentem aí o que vocês estão achando dessas medidas que a Nintendo está tomando, né, contra a pirataria. Será que tá certa, tá errada? Seus comentários são sempre muito importantes. E, querendo ou não, é mais uns dias tristes, né, mais um dia ali, mais um baque pra galera que gosta aí de consoles desbloqueados, mas menos ferramentas disponíveis no mercado para rodar jogos no Nintendo Switch desbloqueado. Esse foi o vídeo, nos vemos no próximo. Forte abraço, valeu, falou!